O diretor, até narrador esportivo. Sim, daí esse amigo e tal, contratou lá um espaçozinho e tal, apoio cultural. Aí disse que ele ia pra Fortaleza. E fez o arrendamento. Foi pra Fortaleza mesmo? Fui. Fortaleza. Eu tenho esse problema, Neto. Problema não, né? É meio que uma cisma. Porque muitas vezes, aqui no interior, na sua época, com certeza era diferente. Nessa época, por exemplo. Na sua época não, né? Que a sua época é a nossa época aqui. Nesse período aí foi diferente, mas eu tenho muito disso. Às vezes a gente faz coisas aqui no interior e as pessoas acham que a gente tem que ir para a capital. Hoje em dia, eu acho que isso é irrelevante. Mas na sua época, com certeza, era diferente. E eu tenho isso em mente, porque já aconteceu de... o Alex, ele recebeu propostas já de alguns anos atrás, e recentemente também, de ir trabalhar fora, de ir trabalhar na TV diária, nas emissoras. Eu falo, cara, mas o cara tem um negócio dele aqui assim e tudo mais. Por que ele iria dar esse passo gigantesco, sair da cidade onde mora, com tudo mais? Eu fico muito com isso na cabeça. Eu citei aqui o exemplo do Alex, mas tem muitas outras pessoas que desempenham um bom trabalho na sua área aqui no interior e querem sair. Querem ir para a capital. Hoje com a questão da internet, né? Hoje está aqui um podcast, nós estamos aqui para o mundo que quiser assistir e ouvir, né? Naquela época não, era a coisa mais fechada, né? Era fechada, né? TV, rádio e... Se você quisesse crescer, você realmente tinha que ir lá, mostrar serviço. Tinha que ir lá, mostrar serviço. E é onde eu chego, né? Fui fazer esse programa com ele lá, era muito bom, tinha uma boa audiência. Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. E a outra foi a Rádio Metro de Calcaia, que eu trabalhei. Enfim. Era um programa de quê? Esporte. No começo era musical, né? Com personagem incluído. Né? Aí, que a partir daí eu morava perto da rádio, ficava lá perto da rádio. Aí à noite tinha um programa de esporte. Aí eu ia sentar e assistir. Eu gosto de esporte, né? E chegou para mim o Moisés Ferreira. Até esses dias eu estava falando com ele. Ele está na rádio, a Rádio Ceasa em Maracanã. Tem uma rádio lá, ele até falou do projeto. Aí ele chegou para mim e chamou nem Neto não, chamou de Chico Catolé. Né? E Chico Catolé, tem vontade não, mas ser repórter esportivo? Aí eu, meu susto, o quê? Ser repórter esportivo. Aí eu, cara, na hora... Eu, na agricultura, na roça, doido para assistir um jogo de futebol, sentar numa cadeira da Geraldo Castelão, que a época não era arena, foi 2010, 2011, essa época, 2009, 2010, 2011, por aí. E aí o cara me convidar, olha, vai lá, fala com o diretor, se você tiver interesse. Eu fui batendo no diretor bem ligeirinho. Né? Entrei no transporte coletivo, desabei ali, sem conhecer bem Fortaleza. Lembro daquele período que ficava brincando de narrar... Na rádio comunitária, lembrando, na rádio comunitária, eu fiz uns jogos, né, sentado em toco de mangueira, beira de campo, dentro de roçado de milho, levando fio telefônico para o telefone chegar lá no campo, uma luta. Eita, isso aí. É verdade. Eu tava tentando. É muito fácil. Você pega o WhatsApp aqui. Não, é difícil. Não existe. Eu pegava, não sei quantos, quem é que tem filho telefônico, bora fazer isso, transmitia missa, transmitia tudo. Né? Que é aquela qualidade do telefone, né? Naquela época, olha aí. Exatamente. Né? Hoje, nem se compara, nem comparação. E era uma luta. E fazia aquilo mais por prazer. Um dava R$20, outro dava 40, dava 50, fazia aquela cota, dividia com o cara que ajudava a gente. E pronto. Aí pronto, peguei essa experiência de narrar futebol. Tinha vontade, porque estava lá no mato, na roça. E aí tinha a rádio para fazer esse paliativo aí, esse faz de conta. Aí eu fui para lá... uma locução musical, questão de personagem, e o que acontece? Aí teve esse convite, fui lá no diretor e me acatou logo, pronto. Aí pronto. Ele me autorizou a ser repórter, que é muito rígido, fechado, não é qualquer um que entra, não. Repórter de na campo. rádio profissional, e ainda é. E tá correto, né? Tem que saber quem é que vai, se o cara tem a coisa mesmo para desenrolar o trabalho. E aí eu entrei. Aí, meu amigo, eu fui ser repórter logo do Fortaleza. Nós de repórter de campo, que fala... Que setorista. Vai pro... O setorista, ele... Por exemplo, o setorista, você é o time de futebol. Tem que passar no rádio, no horário do esportivo,
que se passou na tua vida aí no dia de treino. Detalhe, hoje o jogador se machucou, tá no DM, né? Fortaleza está estudando, o Ceará está estudando a probabilidade de contratar fulano de tal, né? Que fica linha direta com Direta, o esporte. antenado. Tem que saber tudo da tua vida, para no horário estar lá. Claro, tem as informações bem privilegiadas, ninguém da imprensa tem. Assim, tem aquelas que em 7 chaves não tem, mas aquelas expostas ali, prováveis contratações, quem está no DM, joga o fulano a provável titular na zaga, no ataque, meio de campo. Você tem que estar por dentro disso. E passar hoje, teve treinamento, a equipe do Fortaleza chegou ao CT e tal, por volta tal, o treino terminou tal hora. Detalhezinhos, né? Você e deixando o torcedor, que é apaixonado, ele quer saber como é que tá o meu time, seja Ceará, seja Fortaleza, Flamengo ou Corinthians. Então você tem que saber do dia a dia. Até tem um repórter que até essa semana eu ouvi no rádio lá. Nem o sol, nem a lua cobre tão bem o time do Ceará ou do Fortaleza, do Ferroviário, do que o fulano de tal. Porque o cara sabe de tudo. Nem o sol, nem a lua cobre tão bem o time fulano de tal do que... O cara tá inteirado. Pois é essa linha, né? Aí eu comecei a época... Na época de grandes nomes como o Rinaldo, quem é torcedor do Fortaleza sabe disso, do Ceará também, Clodoaldo, entrevistei o Clodoaldo muitas vezes, Ronaldo Angelim, eu tenho uma entrevista com ele, um momento com ele, pessoal, que quando eu me lembro, me arrepio ainda. O Ronaldo Angelim é um cara simples, né? Muito simples. Eu cheguei todo acanhado para entrevistar, essa parte, time dele, né? Você entrevistar uma pessoa comum, normal, enfim, você chegar no time profissional, Fortaleza, Ceará, qualquer um, entrevistar um atleta profissional, né? Um cara jogando primeira divisão, Fortaleza na época estava na primeira divisão, né? Eu não esqueço, quando eu fui pro Fortaleza lá, ser repórter, Fortaleza jogar contra o Paraná, não esqueço nunca, todo me tremendo lá para entrevistar o cara, me segurando no máximo, e aí o Ronaldo Angelim lá, o pessoal até brinca que tinha uma mangueira lá, ainda tem, enfim, e... O Ronaldo, mas senta aí, macho. Aí entrevistar, um gravadorzinho de fita. Entrevistar o Ronaldo Angelim e tal. Qual a expectativa para esse compromisso contra o Paraná? Esse compromisso fora de casa. Conseguiu falar tudo isso tranquilo? Consegui. Não, mas foi meio ainda trêmulo. As palavras chegando lá, se arrastando. Mas deu certo, né? Primeira entrevista. Aí pronto. Ronaldo Angelim. Aí depois do Fortaleza, ele foi pro Flamengo, né? Ele foi pro Flamengo. E aí eu tava lá em casa, aqui em Munugujá, tendo aí Não, tá aqui, tá bom. Valeu. Lembrei da cena do Tiririca. rindo ele. Não, tá bom, eu vou jantar, eu vou almoçar ainda. Né? Aí eu estava... Acabou de fazer entrevista com o Angelim. Sim. Aí ele foi contratado pelo Flamengo. Decisão do brasileiro, quem é torcedor do Flamengo do Grêmio sabe dessa decisão, foi no Maracanã. Uma cobrança de escanteio, salvo engano. E eu disse, rapaz, se o Ronaldo... Eu cedo do jogo, se o Ronaldo Angelim farrou o gol do título, é inacreditável. Eu fiquei, né? Porque eu tive um pouco de contato com ele lá dentro. Eu fui íntimo, mas já me conhecia. Quando eu chegava lá, ele me cumprimentava. E aí, não deu outra. O Flamengo ganhou de 1-0 em cima do Grêmio. Gol de Ronaldo Angelim de cabeça. Meu amigo, eu me arrepiei todinho lá no sofá lá de casa. E eu disse, meu Jesus Cristo. Como é que pode? Que telepatia, que pensamento foi esse que eu tive aqui? Você que está me assistindo agora, aconteceu isso pela fé de Deus. Eu não estou exagerando e feitando pavão, coisa nenhuma. Mas aconteceu. Cara, então pronto. E a história dele é impressionante. Rapidinho. O Ronaldo Angelim quase desiste do futebol. Ele trabalhava, segundo eu vi a história, os relatos, ele trabalhava na agricultura, cavando cacimbão. Olha aí. Aí jogava uma bolinha como zagueiro, bolinha no sentido ainda inicial da carreira dele. Mas aí ele foi pro Icasa, jogar no Icasa Futebol Clube, ficou lá como um zagueiro, ele e o Alan, que jogou o Ceará também, 2 baitas zagueiros. E aí ele foi jogando por lá e tal, e o cachê parece que era pouquinho e tal, e na agricultura era melhor. Né? E desistiu, não foi jogar mais não. Aí. Voltou. Aí um dia, não sei se o diretor do Icasa, Kleber Lavô, acho que é. Aí, não, estamos precisando de zagueiro, o Ronaldo Angelim é bom, vamos conversar com ele, pagar melhor, porque... Aí foram atrás desse Ronaldo Angelim numa fazenda de Juazeiro do Norte, para colar.
e foi na casa dele. Não, ele tá lá no fazenda tal, tá cavando cacimbão. Chegou lá, o diretor do ICAS chegou... Ronaldo, ele lá no buraco, lá embaixo, parecia um pé, um tatu, cavando lá o cacimbão. E aí ele... Subiram ele na carambola, né? Aquela bicha que sobe. Uhum. E aí conversou com ele. Não, Ronaldo, vamos jogar lá e tal, papapá. Enfim... Vai lá, a gente paga melhor. E deu certo. Ele foi por casa, se destacou, fez uma boa campanha. Fortaleza contratou ele, pro Flamengo, e o cara campeão nacional, né? Até agora, em dezembro, ele jogou entre aqueles jogadores que fazem amizade, né? Uhum. Amigos contra amigos. Ele estava jogando, jogou. Craques aí grandes nomes, jogou com o Zico, né? Agora, o Zico toda vez faz todos os jogos ele participa. Então, uma história impressionante a dele, né? E eu fiquei arrepiado quando ele fez aquele gol. Realmente, muito forte. Louco. O cara tava no fundo do poço, literalmente, tava dentro de um cacimbão, cavando cacimbão, e o cara arrancou. Olha, o cara campeão brasileiro, né? Impressionante. Voltando para nós. Impressionante. Ô Neto, em relação à narração de futebol, tu foi para Fortaleza, aí lá tu sempre foi tu falou, né, que desde quando tu tava na agricultura, tu sempre ficava pensando assim, narrar jogo e tudo mais. E como é que foi para ti, depois que tu entrou nesse mundo, agora você já fazia antes aqui, mas agora você faz bem mais a narração esportiva. Como é essa divisão do trabalho da rádio? Sim. Narração esportiva, porque narração esportiva você tá no estádio lá, ou então você tá assistindo pela TV e tudo mais. Tubão que chamam. E tá narrando. Mas tem outras atividades que você faz na rádio, um programa de notícia, ou você tá só na narração esportiva? Não, atualmente? Sim. Não. Eu não estou narrando futebol mais. Eu estou enfrentando agora na Web TV, né? Enferrujado. Tudo que você para, você fica enferrujado. Né? Então, nada como uma prática. Mas, só para concluir lá, fui ser repórter, passei 2 meses, precisou de um narrador. Me chamaram para narrar um jogo Caucaia e Maracanã, 2ª divisão do Cearense. Aí fui lá, cheguei na hora do PV, deixei a moto em Redenção, sem habilitação. Deixei a moto lá, peguei um ônibus, cheguei na hora do jogo, faltando 10 minutos, quase 3 da tarde, entrei no PV, tava montando os equipamentos na cabine do PV e tudo. E aí passaram a escalação, Neto, é isso aqui. Aí, meu amigo, meu Deus do céu, tô aqui no PV, narrar um jogo, uma rádio, todo mundo aí ouvindo. Onde foi? Foi direto na arquibancada, desceu ou na cabine da rádio, na cabine específica para emissora. Cada emissora de Fortaleza tem uma cabine exclusiva, certo? Bom. Tem exclusiva, tem o nome de cada uma lá. E eu fiquei na nossa, né? E comecei a narrar. Pra cima. Os primeiros 5 minutos é ruim. Mas já tinha tido outra experiência como narrador? Na rádio comunitária. Só na rádio comunitária? Só na rádio comunitária. E aí, com os números, facilita, né? No interior, a gente pena muito. Os caras dão aí, recentemente... Não dá só o nome, não dá o número. Aí te vira. Se vira pra descobrir. Eu sei que era da ponta direita. Não era ele não, tu disse o nome errado. Pois é. Aí, cara, fiz o jogo. Eu senti que eu poderia ter rendido mais na narração. Mas quando... no outro dia, era domingo, jogo 3 da tarde, 2ª divisão. Dormi por lá e de segunda de manhã eu vim para casa. Quando o telefone tocou, a coordenadora da rádio, Silvânia Buquerque, quero até mandar um abraço, Francisco Félix, diretor da emissora ainda, e parabenizando pela narração. Olha aí. Passou fera lá naquela rádio lá, meu amigo. Parabéns pela narração. Paulo Henrique Rodrigues, que era plantonista da hora que começou, não sou tão novo assim, era um fera, né, deficiente visual, mas era o cara lá na Rádio Verdes Mares, o plantonista do Gomes Farias, que hoje é um cara top de linha, igual a outros que tem, no Rádio Cearense como narrador. Hoje está na cidade, não sei a outra aí, FM. Cara, aí perguntaram, e o Paulo Rodrigues falou com outro plantonista, João Luiz, que hoje é vereador lá no município de Lavras da Mangabeira. Sempre eu converso com ele. E aí o Paulo Rodrigues, plantonista da Rádio Verdes Mares, perguntou ao João Luiz, quem é esse menino que tá narrando o jogo aí? O cara da Verdes Mares.
Aí, rapaz, é um Neto Rodrigues lá do Mulungu, do Maciço Baturité. Quando ele me contou, rapaz, não acredito, não. Eu sabia quem era Paulo Rodrigues. E agora Paulo ele sabe Rodrigues. quem é você também. Aí, caramba, Paulo Rodrigues, a Rádio Vez Mais perguntando quem sou eu, né? Quer dizer, agradou. Aí pronto, eu peguei e foram me escalando para jogos, e aí foi. Passei lá, acho que uns 2 anos, e devido aí vem a questão financeira, não compensava mais, né? Eu realizei um sonho. E agradeço demais. Aí financeiramente não compensava mais. Aí aqui uma coisa ou outra, enfim, ia somando e pronto. E hoje mesmo eu tenho um convite para voltar para narrar futebol. Mas só se for uma data, um dia, né? Por hobby mais, porque a gente tem outros compromissos. A narração de futebol na rádio é muito diferente da televisão. Mas tu sempre ouvia futebol pela rádio? Rádio, mais pelo rádio. Mais pelo rádio. Tem gente que realmente gosta mesmo da narração. Eu vejo muitas vezes o cara no estádio ouvindo aqui pelo rádio. Por quê? É para você ter mais informação do que você tá vendo na hora? Não, isso aí é um detalhe necessário. Aquele fone que você pergunta, que fica ali... Não, eu tô falando em relação ao torcedor. O torcedor, ele tá no estádio, assistindo o jogo no estádio, só que ele também tá com o radinho aqui, ouvindo a narração. Sim, porque é um cara que tá, digamos, adaptado há muito tempo ao rádio, é um ouvinte de rádio, e ele gosta do narrador. Tem um narrador que se identifica com o time. Sim. Por exemplo, Gomes Farias é um cara que é Ceará doente no sentido da palavra. Você que é Ceará, você vai ouvir a narração dele. Aí já tem... o torcedor do Ceará vai pra ele, porque de fato ele puxa a sardinha mesmo. E o cara tinha uma moral ele no microfone, né? Olha pra você o detalhe do rádio no pé do ouvido. Ele conclamava a torcida, é Ceará ou não é? O Castelão dizia, a torcida do Ceará toda com ele. Imagina você narrando o jogo e o Castelão todinho. Ceará não é. Então ele tinha esse domínio e tem ainda, né? É diferente hoje, né? Hoje o rádio, né, tem esse valor inegável, mas tudo mudou um pouco. Eu não sei, questão pessoal hoje do narrador, como hoje tem uma identificação com Fortaleza, que é o Júlio Salles, enfim, outros, né? Eu tive a honra, tá? A cabine da rádio que eu trabalhava aqui do meu lado, Gomes Farias, do outro Júlio Salles. Os Cobras, os caras os top de linha da época, né? Hoje tem outros, inclusive baitas profissionais, como Antero Neto, né? E o Caio César, né? Que também seu trabalho hoje também, seu próprio negócio. São pessoas que têm digamos assim, um trabalho muito aceitável. Esses são da TV, né? Fazem rádio também, correção. Tem um rádio todo dia na Rádio Vez Mais.